Vamos lá, pessoal, para mais uma aula muito importante, uma aula de crase um pouco mais leve. Então, espero de coração que vocês tenham evoluído o máximo que vocês conseguiram evoluir na parte de regência, de transitividade, de análise sintática 1. E agora é o momento de a gente brilhar com essa parte desse conteúdo tão importante de língua portuguesa que é a crase. Então, vamos lá, na tela. Pessoal, olha só. Ainda estamos em gramática, beleza? Não podemos deixar de esquecer. Quem não segue o professor, fica à vontade. Professor Michael Henrique. Tamo juntos. michaelhenrique.mh. Lá você pode mandar qualquer informação no meu Instagram, qualquer dúvida e vamos para cima. Aqui, eu acho interessante a gente sempre iniciar com algo produtivo. Então vamos iniciar aqui com a frase de um dos nossos campeões de memória, né? Alberto Deliso, ele fala para a gente o seguinte: se você guiar os seus estudos exatamente da maneira que o cérebro funciona, olha que massa, você terá ganhos exponenciais de memória e conseguirá lembrar de qualquer informação que desejar no dia da sua prova. Então eu espero de coração que vocês tenham em mãos as fichinhas. Pode fazer do seu jeito, não precisa ser algo trabalhado. Quer pegar do professor, pega. Quer copiar do professor, pega. Não sei como é que você vai filtrar essas informações e vai guardar, mas eu já filtrei elas para você, basta você começar a colocar em prática o quesito de revisão e amadurecimento, beleza? Então, só vamos. Pessoal, olha só, crase. Quando a gente fala de crase, o pessoal pode falar fenômeno, acento grave, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas aqui, ó, o que eu quero que vocês guardem? Aqui não é a parte de acentuação gráfica. A acentuação, a gente estuda lá em fonologia. Professor, e aqui? Aqui a gente tem termo regente, termo regido, regras absolutas em relação à crase, casos obrigatórios, casos facultativos, é diferente. Então vamos lá, olha só. Evoluindo na nossa gramática. Professor, já estudamos muito a parte de fonologia, já estudamos muito a parte de morfologia, já estudamos muito sintase também, ok? Só que eu quero que você guarde o seguinte: eu quero que você guarde exatamente onde nós estamos quando a gente fala de crase. Então, eu preciso do seu conhecimento de morfologia. Por quê? Porque um termo vai exigir uma preposição. Esse termo pode ser o quê? Um verbo, mas pode ser também um nome. Então, aqui, ó, de maneira audível, eufônica, pelo ouvido, a gente começa a se perguntar: será que essa palavrinha ela exige a preposição a? É a única que eu quero. Não quero preposição de, para, com, eu quero a preposição a. Então, a preposição a, que é importante quando nós falamos aqui de crase. Outra informação importante, professor, a gente vai ter que levar em consideração que a crase também pode mudar o sentido de uma oração. Exato, então a gente estuda mais um pouco de semântica. O vocabulário mais importante aqui é o de regência, ok? Então, olha só que interessante. Preciso do seu conhecimento de regência, preciso do seu conhecimento de morfologia, para que a gente possa evoluir no azinho mais outro azinho, que vai ter o quê? Um fenômeno grave, beleza? Juntou os dois, nós temos a crase, perfeito? Então, preciso que vocês guardem essas informações iniciais. E só vamos. Olha que legal. Professor, o que a gente precisa saber para entender o emprego correto, adequado da crase? Não tem para onde fugir. Eu sei que muitas pessoas se apegam a regras infalíveis, diquinhas mirabolantes e por aí vai. Só que é o seguinte, sendo bem sincero, preto no branco, falando a verdade, se você não souber regência, você vai ficar com conhecimento prejudicado de crase. Por quê? Porque na crase nós falamos de termo regente e termo regido, beleza? Então olha que legal. Você precisa saber de regência tanto verbal quanto nominal. Então, o emprego do fenômeno grave, do acento grave, ele pode ser um caso de regência verbal ou um caso de regência nominal. Mas você precisa saber o conceito de crase. Existem vários, a gente vai ver. E aqui está o mais importante. O ai, professor,
Existem os casos obrigatórios, mas existem os casos facultativos e os proibidos. Então, gente, olha que legal. Professor, o que eu tenho que focar mais? Os casos obrigatórios e os casos facultativos. Então vamos lá. Espero que você entenda o que eu vou te falar agora. Se você souber os casos obrigatórios, digamos que esse caso ele se repita lá na frente, no que a gente chama de caso facultativo ou proibido. Vai, professor, e aí? Aí você vai guardar o seguinte. Quando eu tiver um caso obrigatório empregado em um contexto de um dos casos proibidos, aí a gente vai ter uma exceção. Uai, professor, então é simples. Se é obrigatório, eu nem posso pensar. Eu tenho que usar o quê? O fenômeno grave. Beleza? Eu vou usar a crase automaticamente. Então, os casos obrigatórios, eles podem aparecer dentro dos casos o quê? Proibidos. E aí vai ser um caso que a gente vai tratar como exceções às regras. Beleza? Esse caso vai ser uma exceção. Então vamos lá. Se é importante, tem ficha. Olha a fichinha linda e maravilhosa aí, nossa primeira ficha da aula. Professor, crase. Existem 4 casos obrigatórios, 4 facultativos e 11 proibidos. Quais desses aqui, professor? Sendo bem sincero, eu não preciso guardar. Uai, os 11 proibidos. Uai, professor, por quê? Porque se é obrigatório você usa e se é facultativo você pensa em usar. E aí, vai usar ou não? Ah, é facultativo. Então a banca vai perguntar para você, é um caso facultativo? Temos apenas 4, gente. 4 facultativos, 4 obrigatórios e acabou. Os 11 proibidos, eles não são tão proibidos assim. Por quê, professor? Porque se tiver um caso obrigatório, aí a gente vai ter uma exceção do emprego de crase, beleza? Então vamos lá, vamos ver todos. O que é crase, professor? É uma mistura. E quando a gente fala de mistura, nós temos aqui uma fusão. Então o primeiro conceito que pode aparecer na sua provinha é que crase é uma mistura. Você vai falar, sim, é uma mistura. Mistura de quê? De uma preposição a com outro azinho. Da preposição a, ó, preposição a, mais o quê? Uai, pode ser um a artigo. Olha que legal. Pode ser um dos pronomes demonstrativos que se iniciam com um a. Então, pode ser também um pronome relativo. Então, o que vocês vão guardar? Ao invés de ficar guardando pronome demonstrativo ou pronome relativo, guarda pronomes que se iniciam com a. Por exemplo, aquele, aquilo, aquela. O azinho, quando ele tiver carga semântica de aquele, aquele, aquilo, o a, ou a qual aqui, as quais, até mesmo os pronomes relativos. E aqui eu já falo algo importante para vocês. Professor, o emprego ele é obrigatório quando a gente tiver um termo, pode ser um verbo ou um nome que exige a preposição a, e ela se junta, essa preposição ela vai se juntar com um dos pronomes que se iniciam com a. Só que eu acabei de ler aqui, professor. Aquilo, aquele, são pronomes masculinos. Uai, inicia com a? Sim, então crase nele. Uai, professor, mas eu aprendi minha vida inteira que não existe crase antes de palavras masculinas. Pois é, a gente tem que levar em consideração que pode ter uma palavra subentendida, ou pode ser aquele e aquilo, serão palavras masculinas. Então, muito cuidado com o emprego adequado que a gente tem que utilizar quando a gente fala de crase. Então vamos lá, dando continuidade. Então, aqui nós já temos o quê? 2 observações importantes. Aquele e aquilo são masculinos. Olha o símbolo masculino aqui, ó. O símbolo masculino é esse aqui, ó. Que representa... Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Símbolo masculino. Então aqui a gente tem o quê? Palavras que são, sim, masculinas e pode ter a crase. Foneticamente falando, a vogal é a união, a fusão de 2 vogais, 2 azinhos, ok? É um conceito fonético. Morfologicamente falando, a preposição a pode juntar com artigo ou com pronome demonstrativo ou relativo. Acabamos de ver, beleza.
E sintaticamente falando, aí a gente tem termo regente ou termo regido. Professor do céu, tudo isso tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Então, olha só. Aqui a gente tem um emprego adequado e uma organização muito legal. Mas aqui eu quero que você guarde o seguinte. Vamos lá. Professor, então a crase, ela pode ter um conceito morfológico, ela pode ter um conceito, na minha prova, por meio da análise sintática, ela pode ter também um conceito ali mais de mistura, fonético, e até mesmo uma mudança de sentido por conta de uma crase. Uma crase pode mudar o sentido de uma oração. Nós veremos isso, ok? Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar que na prova de vocês ele pode perguntar exatamente isso daqui. Por que essa crase ela tem aqui um emprego diferente? E aí você vai colocar pra gente alguma dessas ideias aqui, beleza? Dica, note que no item 3, que coloca pra gente pronomes, nós temos pronomes tanto demonstrativos e, isso aqui é um conectivo aditivo, mais, e, pronomes demonstrativos e pronomes relativos, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos uma figura muito legal. Na minha época, quando eu era criança, eu assistia Dragon Ball Z, Super Saiyajin, e eles faziam uma fusão. É exatamente o que é a crase. Então vamos olhar aqui e analisar com cautela essa imagem. Muito importante, ok? Terá a obrigatoriedade da crase. Tá de verde aqui, gente, ó. Por que tá de verde, professor? Porque esse azinho aqui é uma preposição ou exigida por um verbo. Exemplo, referiu-se a, ou exigido por um nome. A explicação a alguma coisa. Perceberam? Pelo ouvido a gente já sabe se a palavra exigiu ou não, na maioria das vezes. E às vezes a gente vai ter que recorrer a todos aqueles verbos que a gente aprendeu, beleza? Mais um A. Aí agora a perguntinha é a seguinte, esse Azinho aqui tá de azul. Esse outro A a gente vai colocar o quê? Uai, a dúvida, a pergunta. Então vamos lá. Se for um A artigo, uai, crase nele. Professor, e se for um A pronome? Crase também. O Azinho, gente, ele vai ser um pronome quando ele tiver carga semântica de aquele, aquela e aquilo, beleza? Pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Pronomes relativos, a qual, as quais. Pronto. Todos esses casos aqui são casos obrigatórios de crase. Então, olha só, você não vai pensar se vai colocar ou não. Você simplesmente vai empregar. Então, aqui, nada mais é do que o resumo dessas informações que a gente colocou anteriormente. Acabou. Então, dos diversos conceitos de crase, eu resumi para vocês nessa imagem aqui. Beleza? E aqui a gente tem ideias essenciais quando a gente fala de crase. Então, vamos lá. Questãozinha. Poderia, olha só, eu, professor Michael, poderia ficar pedindo para você guardar um montão de regras aqui, beleza? Só que aí eu quero falar para vocês o seguinte: 90% das questões das provas, quando envolve o conteúdo, o assunto, crase, vão cobrar termo regente e termo regido. Por quê? Porque as bancas sabem que os alunos vão se ater, vão se grudar naquelas palavras, dicas, naquelas ideias mirabolantes e regras infalíveis, musiquinhas e por aí vai. Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte: a música pode ser válida? A regra pode ser válida? Pode. Desde que você comece a observar das possíveis exceções. Beleza? Então existem diversas regrinhas que aparecem por aí. Mas você tem que guardar mesmo que a depender da situação e vier um caso obrigatório, a gente tem aqui de maneira bem factual uma exceção a uma regra de crase, beleza? Então faça essa questão, dica, pausa e faz essa questão. Essa questão aqui é exatamente a questão que cobra da gente 90% dos itens de crase. Gente, olha que filtro importante que eu estou fazendo para vocês. 90% das questões de crase é isso aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer. Olha só, pausou, fez, então volta e vamos aqui ver a correção. Opinião favorável ou contrária ao quê?
há coligações. Professor, se eu tivesse que colocar aqui um artigo, ó, vou colocar de verde aqui, eu já consegui observar que sim, contrária exige a preposição a, beleza? Só que eu tenho que olhar o seguinte, e o outro a? Gente, se eu tivesse que colocar um artigo antes de coligações partidárias, eu colocaria esse artigo aqui, ó, as, no plural. Vocês concordam? Sim, professor. Então, não tem que se falar nessa crase aqui. Ok? Então, olha só, essa crase aqui, ela simplesmente não existe. Esse item aqui está errado. Então, a gente teria o quê? Se tivesse apenas um azinho? A preposição. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero que vocês guardem uma coisa. Professor, eu vi uma dica que era bem assim, ó, singular mais plural, crase nem a pau. Gente, cuidado. Esse azinho craseado aqui poderia ser um termo subentendido. Então esse negócio de singular mais plural, crase nem a pau. Cuidado. Beleza? Por que eu tô falando isso daqui para vocês? Porque aqui nós temos um caso em que foi empregada apenas a preposição. Se eu tivesse que colocar a crase aqui, se eu tivesse que empregar de maneira obrigatória, teria as coligações, ok? Então o artigo aqui seria o as. Então aqui sim eu teria aqui, ó, eu teria a junção das duas e ficaria as. Beleza? Então o primeiro item aqui ele tá errado. Próximo. Direito. A candidatar-se a. Opa, apareceu aqui, ó, candidatar-se a. Eu tenho uma preposição, professor, mais uma vez, tem. Vou colocar na frente, só pra gente não se perder, ó. Apareceu um a aqui, ó. Candidatar-se a. Mas, aí coloca aqui, ó, qualquer. Professor, a gente acabou de ver, professor, não tem como errar isso daqui. Qualquer não é um dos pronomes que se iniciam com a, ok? E não é aquele azinho, que significa aquele, aquela e aquilo. Então, quando a gente tem aquele, aquela, aquilo, no plural ou no singular, não importa, ok? Seguido de S ou não, a gente fala. Aí sim a gente teria a crase obrigatória. Ou até mesmo o quê? Artigo. Mas não é o que acontece aqui. Aqui a gente tem apenas a preposição e essa crase aqui ela está equivocada. E esse qualquer, professor, é um pronome. Só que qualquer carga a gente chama de pronome indefinido. Eu não sei a quantidade exata de qualquer, então a gente fala pronome indefinido. Beleza? Vamos para a próxima. Olha a próxima. Disposições aplicadas a. Então vamos lá. Aqui eu tenho mais um a. Então vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui rapidinho, só para a gente colocar aqui, diminuir um pouco essa poluição. Beleza? Já vimos que essa crase aqui está errada. Ah, olha só. Opa! Então, disposições aplicadas a. Professor, percebi pelo ouvido que a gente tem sim aqui uma preposição exigida. Aí coloca assim, ó, a sítio mantido por empresas públicas. Aqui cabe a regra, ok? Se eu tivesse que colocar um artigo aqui, ficaria o. Então seria ao. Era a contração, ó. Ao sítio. Então essa crase aqui, ela tá o quê? Também equivocada. Beleza? Sítio, o sítio, mantido por empresas. É uma palavra masculina e é exatamente por isso que a gente fala que não tem a crase antes de palavras masculinas. Por quê? Porque a gente vai ter a contração da preposição a com o artigo o. Beleza? Ao sítio. Beleza? Vamos lá. Próximo. No próximo ele coloca o seguinte, ó. Tema a que. Opa, professor, é o seguinte. Tema a que se refere. Então, olha o que aconteceu aqui, nesse exemplo aqui que nós temos. Esse que é um pronome relativo. E a gente viu o seguinte. Pode ter crase antes de pronome relativo, quando a gente fala o quê? A qual, as quais. Ah, professor, verdade. Agora, o quezinho, somente o quezinho, aí a gente não vai ter a crase antes dele. Então, essa crase aqui, ó, também está equivocada.
Beleza? Agora vamos para a próxima. Submissão a. Olha só a palavra que aparece na frente. As regras. Então eu tenho um a. Agora vamos juntar ao artigo. As. Juntou o a mais o as regras. Perfeito. Então essa crase aqui, ela tá o quê? Linda às regras da lei eleitoral. Restrições impostas a. Aqui eu tenho um azinho, ó. Imposta a. E a palavra na frente? Olha a casca de banana. Rádio, professor. Rádio não é masculino ou rádio? Não, gente. Vamos ler tudo. As rádios e as emissoras de televisão. Professor, então, as emissoras de televisão, então aqui ele está se referindo às o quê? As emissoras. Restrições impostas às rádios, as emissoras de rádio, e às emissoras de televisão. Aí aqui entra exatamente o que eu falei para vocês. Professor, por que essa crase aqui existe? Eu vou explicar para vocês. Porque a gente tem subentendido. Subentendido o termo emissoras. Ok? Então, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão. Pô, professor, verdade. Então, olha só. A regra é: não existe crase antes de palavras masculinas. Beleza, não existe crase antes de palavras masculinas. Só que aqui a gente tem uma palavra subentendida, então mudou o conceito. Se eu tenho uma palavra subentendida, acabei de identificar aqui que sim, a crase ela é obrigatória. As rádios. Beleza? Então aqui não é aquele rádio. Não é aquele rádio aqui, ó. Com antena. Não, não é esse daqui. Beleza? Não é disso que ele tá falando. Tá falando as emissoras de rádio. Beleza? E as emissoras de televisão. Vamos para a próxima, crase obrigatória. Características semelhantes a. Aí olha só, as da lei. Professor, tem uma preposição, não tem uma palavra feminina. Mas agora vamos ver se tem uma palavra subentendida aqui. Aquelas da legislação. Verdade, professor. Então, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. O que a gente tem aqui subentendido? Aquelas características semelhantes àquelas da legislação eleitoral. Então, mais uma vez, o emprego aqui tá o quê? Correto. Então, aqui, ó, correto, correto, correto. Nosso gabarito da questãozinha de número 1, letra E. 5, 6 e 7. Parabéns para quem acertou. Volto a repetir. Aqui tá um caso recorrente em provas. Beleza? Então, você não pode deixar de guardar essa informação. Próximo, vamos lá. Mais uma questãozinha, ó. A consequência é o aumento da frequência, da magnitude, da rapidez e do tempo de permanência das cheias que tem causado prejuízos a mais o azinho às cidades. Beleza? Aí ele vai e coloca, olha que questão bem tranquila, gente. Na linha tal, o emprego do sinal indicativo de crase em as cidades justifica-se pela regência do verbo tem e pela presença do artigo feminino plural. A gente tem a presença do artigo feminino plural, tá ali, ó, o as. Só que quem exige a outra preposição é essa palavra prejuízos. Então aqui a gente está diante de um item o quê? Errado. Simples assim. Prejuízos, as, não é o tem. Beleza? Então, questãozinha aqui errada. Muito tranquila. Mais uma vez, termo regente, termo regido. Mais uma questão pra gente. Com referência às relações de regência ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale aquela opção que está errada. Então, quando ele coloca pra gente incorreta, ele quer a equivocada. Então, vamos lá. Primeira, todos os eleitores faltosos permanecem sujeitos a mais, olha o pronome demonstrativo, aquelas penalidades previstas em lei. Certinho. Beleza? Professor, eu posso pausar a aula, fazer a questão e depois olhar a correção? Pode, gente. É até mais interessante para saber se você está utilizando a linha de raciocínio adequada. Beleza? Então vamos lá. Próximo. A posse dos deputados estaduais eleitos compete às assembleias. A mais as crase. Perfeito. Termo regente, termo regido.
ok? Letra C, a população assistiu. Contagem dos votos. Ó, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. O verbo assistir com sentido de ver. Então, olha só, assistiu ao vivo e em cores. Ó, pode até tirar essa frase aqui interferente, ó. Assistiu a, mais o outro azinho, a contagem dos votos. Perfeito. Um A preposição, mais um A artigo, a contagem dos votos no último processo eleitoral. Então, crase está o que aqui? Perfeito. Olha a regência salvando a gente. Perceberam a importância de guardar a transitividade verbal daqueles diversos verbos que a gente viu nas aulas passadas? É importante, gente. Beleza? Eu quero que vocês cheguem lá na prova sobrando. Vocês não vão errar nada. A escolha dos dirigentes do Poder Executivo para os seus cargos submete-se a, mais outro A, à vontade popular. A crase está o quê? Perfeito. Letra E, ninguém tem o direito de alegar. Quem alega, alega algo. Vocês vão aprender isso daqui. Objeto direto, a ignorância. Não pode ter crase. Uai, professor, por que objeto direto não pode ter crase? Porque o objeto direto não se inicia por preposição. Diferente do objeto indireto. Uai, é verdade. Aqui a gente tem um objeto indireto. A contagem se iniciou com a preposição a. Agora, quem alega, alega algo. Verbo transitivo direto. Então, essa crase aqui, ela tá o quê? Equivocada. Aí, olha só. No que diz respeito a necessidade, no que diz respeito a mais um a importância do voto. As outras duas estão corretas. Mas essa primeira está equivocada. Como o item pediu para a gente a questão incorreta, errada, nosso gabarito é justamente a letra E. Beleza? Vamos lá. Olha só que interessante. Olha o que nós temos aqui. Aqui nós temos termo regente e termo regido. E nós vamos fazer mais uma questão desse assunto. Por quê? Porque é muito importante você saber que é exatamente desse jeito aqui que nós temos o maior número de cobrança de questões em qualquer concurso. Então vamos lá. Olha só. Essa daqui linda e maravilhosa, gente. Essa questãozinha aqui. Uai, professor, por que ela é linda e maravilhosa? Vou explicar para vocês por quê. Porque nós temos aqui, de maneira bem pontual, um pronome. A qual é um pronome relativo. Vocês vão guardar isso. Então vamos lá, olha só. Analise e julgue a opção em relação à sintase, olha que legal, de concordância, de regência e o emprego e sinal indicativo de crase. Olha o tanto de coisa que a gente tem que saber para entender crase. Um anti-herói é a figura lendária A. Lendária A. Aí coloca aqui mais a qual. A qual. Então essa crase está o quê? Perfeita. A qual faltam as qualidades físicas ou as virtudes atribuídas ao herói clássico. Perfeito, a questão de número 4 ela está certíssima. Então vamos lá, recapitulando. Existe um termo que vai exigir uma preposição. Esse termo pode ser tanto um verbo quanto um nome. Ok? Então significa que eles vão exigir uma preposição. E essa preposição, obrigatoriamente, é o azinho. Então, obrigatoriamente, essa preposição é um a. E aí eu posso, do outro lado, ter a soma de um outro a. E a perguntinha é simples. Qual é esse outro azinho, professor? Esse outro azinho, ele pode ser tanto um a artigo, ele pode ser um a que tem a carga semântica de aquele, aquela e aquilo, que a gente chama de a de pronome demonstrativo. Pode ser aquele, pode ser aquela, pode ser aquilo. E nós já vimos, não importa se é o quê? Masculino esse pronome, que inicia o quê? Com a. Assim como pode ser, e não importa se está seguido de S ou não, ok? Não importa se está seguido de S ou não. Só que pode vir também dois pronomes relativos. A qual,
Verdade, professor, nós vimos isso. Então, dentre essas ideias dos pronomes, a gente pode ter o pronome a qual ou o quê? As quais, que são as suas variações. Então, vou colocar aqui, ó. A, qual ou as quais. Beleza? Que é exatamente o que foi cobrado. Então, essa questão aqui é para ela ficar guardadinha na nossa memória. Vamos fazer mais uma questão antes de encerrar a aula? Aqui é exatamente aquela questão que pega muita gente. Olha só, a história do Brasil nos 3 primeiros séculos está intimamente ligada a, olha só, ligada a ao quê? A história. A história. Professor, eu não tô lendo aqui a palavra história, bem aqui, ó. Nem eu. Só que eu sei que ela tá subentendida nesse azinho. Olha só. A história do Brasil nos 3 primeiros séculos está intimamente ligada à história, aquela da expansão comercial e colonial. Europeia, não tem mais acento, lembra? Ideia, europeia, geleia, não tem mais acento. Na época moderna. Agora olha só que legal. No trecho ligada à da expansão comercial e colonial europeia, o acento de grave, que indica a crase de preposição e pronome. Que pronome é? Aquele. Aquela história. O qual substitui a palavra história. Gente, olha que questão linda e maravilhosa. Aí, o aluno que foi apenas lá na gramática ver o que é caso obrigatório, o que é caso proibido, o que é caso facultativo de crase, ele erra essa questão, porque ele não vê lá assim, ó, crase antes da preposição de mais a, que isso aqui é uma contração, né? Que é a preposição de mais um azinho. Aí ele não vê isso daqui. E aí ele fala, eu não vi essa regra. Gente, tá o quê? Subentendida a palavrinha aquela, que é um pronome demonstrativo, que se inicia com um A. Simples assim. Professor, então eu preciso, vamos lá, recapitulando. Eu preciso saber tanto a parte morfológica quanto a parte de sintase, mas eu preciso também entender a semântica do contexto para acertar as questões com mais propriedade. Exatamente. Espero de coração que você tenha amado essa aula, que você tenha percebido que esses aqui são os casos que mais são cobrados quando a gente fala de crase. Nas próximas, a gente vai ver as regrinhas, uma a uma, beleza? Então, espero de coração que você esteja amando essas aulas de crase. Um forte abraço e até mais.